Que foi agora. Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo. Obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui e aí depois a gente pode seguir para as perguntas. As perguntas primeiro são feitas pelo grupo e aí depois a gente passa para a turma e vai mediando a conversa, tá bom? Ótimo, muito obrigado. De nada. Bom, vou ler aqui o textinho de apresentação, então. Ricardo Lísias tem uma longa trajetória literária com publicações que já datam mais de 20 anos. Ele é conhecido no meio literário como um escritor ativo politicamente e que frequentemente propõe transgressões às convenções literárias. Sua obra, mesmo que múltipla, apresenta traços perenes e de um projeto literário que parece refletir sobre vários dilemas e contradições do fazer literário no século XXI. Ele também é frequentemente associado à autoficção, e sua obra incita muitas discussões sobre as fronteiras entre realidade e ficção. Ele já teve indicações e algumas premiações em eventos como o Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira, Prêmio São Paulo de Literatura e o Prêmio Jabuti. Além disso, é um autor com uma vida acadêmica bastante ativa. A sua formação se concentra em teoria e história literária e literatura brasileira. Ele é formado por instituições como Unicamp, USP e Unesp. Divórcio foi o livro publicado em 2013 e é um dos livros que tem maior repercussão na trajetória do Lísias. Nele, o narrador sem pele conta, quilômetro a quilômetro, a sua corrida para superar um divórcio traumático. Agora, Lísias, a gente vai dar início às perguntas. Como eu disse, primeiro o grupo, depois os alunos. A gente vai mediando essa conversa. E aí, para dar continuidade, eu já vou iniciar com a minha pergunta. Eu tentei buscar uma pergunta que eu nunca te ouvi respondendo sobre. Muito sobre a sua relação com o leitor ideal que você projeta no momento que você está escrevendo, né? Que eu sei que definitivamente é outro público que você encontra quando as obras são publicadas e você de fato tem esse retorno, né? Mas eu queria entender assim como que funciona, porque eu consigo perceber de alguma forma que você cria ali espécies de jogos interativos de expectativa com o leitor, com retornos e com armadilhas em alguns lugares, com pistas às vezes falsas, às vezes não falsas, né? Eu queria entender melhor como que esse processo acontece durante a escrita e também entender como que é a frustração ou a alegria quando os projetos são publicados e você tem de fato um retorno desse público. Legal, obrigado. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, agradeço bastante. Eu queria, antes de eu responder, eu queria só falar uma coisa que para mim é muito importante, né? Como talvez vocês já devem ter percebido, eu estou num ambiente doméstico. No meu caso é doméstico mesmo, né? Que é na minha casa. Tem duas crianças, tem uma criança, um bebê, tem uma portaria e tem um cachorro. Eu tenho um cachorro muito idoso, você entende? Mas é realmente muito idoso. E a minha cachorra adora participar dessas coisas, né? Então, pode ser que a minha cachorra ela faça assim algumas interferências, né? Eu nunca entendi muito bem os momentos que ela entra, os momentos que ela sai, mas ela tem um, não sei, a cachorra ela faz assim umas intervenções. Eu peço que vocês me desculpem, né? A segunda coisa também importante, derivada dessa da primeira, é que eu estou em São Paulo, no centro, num lugar muito movimentado de São Paulo. São Paulo está vivendo um caos, né? Um caos urbano enorme por causa da questão climática. Pode ser que a internet caia. Não é costume, né? Não é costume, mas às vezes ela cai. Tinha carro aqui da Vivo, da Claro, e às vezes não funciona. Se cair, eu só peço para que vocês esperem um pouquinho, porque eu retorno, né? Eu sei fazer voltar. Eu só não consigo voltar se ocorrer uma hecatombe, né? Mas no geral eu consigo. Agora, nos últimos dias, todas as vezes que eu fiz essas transmissões, a gente não teve problema. Bom, e acho que partindo direto da questão que a Júlia colocou, é assim,
como a Júlia disse também na apresentação, eu já tenho um longo tempo, né, de projeto sendo desenvolvido, né? E eu já passei por algumas etapas, né? Eu passei por algumas etapas de aprendizado até, né? Eu fui compreendendo essa questão do leitor, não é? O que poderia acontecer, o que poderia quais são as consequências, as questões, as relações que as pessoas têm com a leitura. Júlia, então, assim, eu aprendi, nesse momento, eu procuro não fazer muitas expectativas, assim, né? Eu tenho alguns padrões de expectativa, né? Tem algumas coisas que eu imagino, que eu espero. No geral, as coisas não funcionam muito bem como eu imaginava. Eu acho que a minha maior surpresa com relação à leitura, isso que realmente ocorreu, o meu maior espanto com relação às construções de sentidos que os leitores fizeram foi mesmo com o romance Divórcio, né? Em que eu estava preparado para uma recepção, né? Eu aguardava um tipo de recepção para a qual eu me preparei, né? Eu tinha estudado, eu sabia que o livro causaria bastante discussão, bastante desconforto, e eu me preparei, né? Quando veio o desconforto, veio uma construção de sentidos que eu não tinha nenhuma noção de que aquilo ocorreria, que as pessoas pensariam naquilo. Foi uma coisa absolutamente inesperada para mim, totalmente fora do que eu tinha imaginado e do que eu estava preparado. Eu estava inteiramente despreparado para aquilo. Eu não, nem sonhava que eu escutaria aquelas coisas, né? Então eu tive que manobrar ali um tanto quanto rapidamente a situação. Aí com esse eu também aprendi uma coisa simples que o leitor de fato é uma entidade autônoma, né? Ele é uma entidade autônoma eu não acho isso ruim, né? Não acho que eu deva tirar qualquer direito do leitor de constituição do sentido, né? Mas eu passei aos poucos a compreender essa situação do que as pessoas um tanto quanto entendem. É, então eu sempre aguardo um tanto, eu me aguardo calado, por assim dizer, para entender quais são os movimentos, né? O romance, como eu disse, os romances, as recepções vão mudando ao longo do tempo também. O livro Divórcio vai dar 10 anos de publicação, não é? E ao longo desses 10 anos, os sentidos foram mudando também, né? Os sentidos foram, que as pessoas vão construindo, são sentidos que vão também se transformando, né? Então, eu tenho essa visão, né? Eu acho que o leitor é independente e ele que resolve os seus próprios problemas, né? Os leitores são interessantes, né? Tem leitor que passa a culpa para mim, tem leitor que me dá bronca. O leitor, ele escreve um sentido, ele constitui um sentido para o meu texto e vem me culpar pelo sentido que ele deu, diz que fica horrorizado com as coisas que ele mesmo entende. É interessante, né? É curioso, assim, tudo, né? Assim, é bem... Tem o leitor de rede social, não é? Tem o leitor universitário, tem muitos leitores diferentes, né? Assim, enfim. Não sei se eu respondi diretamente, né, Júlia? Você sabe, né, eu sou Respondeu. um tanto quanto especializado em circular algumas perguntas, né? Assim, eu tenho longos anos de prática, né, de circular algumas coisas, assim, mas também não tem problema. Se eu tiver circulado, é só dizer que eu faço um novo círculo. Não, Né? mas isso faz parte do processo mesmo. Mas respondeu sim, Exato. muito obrigada. Agora o Imagina. próximo integrante do grupo vai fazer a próxima pergunta, tá bom? Oi, Obrigado. gente, boa noite. Ricardo, se você gosta de dar círculos em perguntas, então eu vou te fazer uma pergunta ótima para circular. Que é o Pode ir seguinte: lá. existe aquela famosa frase, né, que é escreva sobre o que você sabe. A gente trocou algumas Isso. figurinhas ali entre o nosso grupo, e aí a Júlia, que tem um projeto de pesquisa que passa pelos seus livros, falou que você tem uma conexão muito forte entre o que você escreve e suas vivências, né? E aí eu trouxe para minha área, que eu sou das artes cênicas, e aí nós temos um teórico que chama Stanislavski, que logo no início da Ótimo. sua pesquisa falou muito sobre memória afetiva. E aí, com o Perfeito. passar da pesquisa, ele descobriu que a memória afetiva não era de todo uma grande coisa a se utilizar, porque percebeu que seus atores eles começavam a ter
problemas mentais nessa questão de ficar revisitando traumas passados e trazendo isso à tona. E o livro Divórcio, ele já começa muito pesado, né? Assim, eu tive uma sensação de ansiedade lendo aquele início de livro, né, que o personagem passa. E aí a minha pergunta para você como que a gente se coloca nesse lugar de observar as memórias, observar as nossas lembranças, sem de fato vivenciá-las, para que elas nos reatinjam e causem algum dano mental, algum dano à nossa saúde mental? É uma boa pergunta, é uma pergunta, assim, a questão literária, ela é uma, como posso dizer, há um trabalho artificial, não é, com relação ao que as pessoas chamam de memória, com relação ao que se chama de a construção do que se diz de realidade, enfim. No meu caso, eu tenho muita preocupação com as questões formais, né, com as questões da constituição de um romance, realmente, de como a forma irá seguir. Eu faço projetos antes, longos projetos, enfim, procuro fazer algumas pesquisas e tal. Agora, o romance de divórcio, ele é constituído, coisa que jamais foi escondida, para causar desconforto, né? Porque, afinal de contas, é um divórcio, né? Possivelmente possivelmente eu e mais uma pessoa. A maioria das pessoas daqui não tem idade para terem feito isso, ter passado por isso. Então, talvez uma ou duas, né? Então, que teriam essa. Então, mas o divórcio, a palavra divórcio é uma palavra associada a desconforto. Entende? Eu não posso redigir um livro sobre um divórcio que não tenha um desconforto, senão eu cometeria um erro estético. Eu cometeria um erro de ordem literária, né? Não era o meu plano. E o meu plano era real, esse plano, de fato, de causar desconforto nos leitores. Agora, os leitores é que constituem os seus desconfortos, né? Assim, os leitores criam, né, os seus próprios, como eu posso dizer, até os seus próprios traumas, né? A literatura, o trabalho literário não me traumatiza, né? Ele me causa um desconforto meramente, como posso dizer, prático, só isso. Ele não me traz, pelo contrário, ele me traz um certo bem-estar até. Estou dizendo no sentido psíquico, né? Não em outros sentidos. Então, para mim, ele não causa nenhum tipo de desconforto nesse sentido, né? Eu diria até se fosse para ficar nesse campo, eu diria que ele é o contrário, né? É o contrário. Por outro lado, Caio, ele é escrito para causar desconforto em outras pessoas. Isso nunca foi escondido. E o projeto ele é um projeto organizado para isso, ordenado para isso. Não, evidentemente, todos os meus livros, não, evidentemente, em todas as outras situações, mas, como eu disse, em outros eventos, ou como eu disse, por exemplo, na Flip do ano passado, são livros que são constituídos, inclusive, para agredir pessoas, para incomodar certas pessoas, certas classes sociais, certos grupos políticos, né, certas construções sociais, enfim. E, como eu disse, o que agredia em 2013 não agride mais em 2023. O que agride em 2023 não agride em 2013, né? Eu posso dizer uma coisa simples, uma coisa clara. Ninguém em 2013, né, ninguém em 2013 sonhava que o Brasil viveria o que viveu nos últimos 4 anos. Era impensável. Você entende? Qualquer pessoa que usasse seria chamado de iria dali para um doido, esse é um sonhador, todos nós sabemos disso, né? Isso é um fato real. Então, ou seja, são momentos históricos muito diferentes, de sentidos que se colocam muito. A própria universidade que vocês estão inseridos era outra, né? Os momentos eram outros. Quando eu fiz a universidade, era já outra também. Então, ou seja, essas coisas elas vão se transformando também. Os livros também se transformam, né? Quer dizer, a forma como as pessoas leem, né?
Ótimo. E só um comentário que eu quero fazer, que eu acho muito interessante como que a arte escapa de artistas de forma diferente, né? Que você falou que ao escrever te causa um conforto. E eu conheço gente que fala que ao escrever é como se fosse realmente agredindo, né? Assim, eu escrevo para soltar raiva. E aí é engraçado como que Sim. sai de cada um de forma diferente. Muito obrigado, Não, Ricardo. eu acho que é compreensível. Você sabe, o último livro que eu fiz, né, eu tive Covid, né, e eu tive Covid no sentido hard. Eu fui internado, eu estive na UTI por um bom tempo de UTI, assim, já quando estava na fase final da minha internação, que eu fazia contato com as pessoas pelo celular, fora eu fiz bastante contato com o meu editor, né, que enquanto eu estava ainda internado, ele encomendou um livro sobre e eu comecei a escrever o livro, ainda no hospital, eu comecei a escrever. E sem nenhuma dúvida, vocês sabem, as pessoas que passam pela Covid da forma como eu passei, para as coisas que eu vi, 80% das pessoas que estiveram no estado que eu estive sofrem de, no mínimo, algum tipo de depressão, né? No mínimo. Eu não tive nenhum tipo de. Mas certamente foi porque nos meses seguintes eu estava fazendo um livro. Né? Eu estava fazendo um livro de forma profissional, tinha um contrato assinado, eu estava fazendo um romance sobre isso, que é o último que eu publiquei. Então, não me resta nenhuma dúvida em eu dizer que a mim não faz mal, né? Enfim. Boa noite, Ricardo. Eu vou fazer a próxima pergunta, que é o seguinte. É, eu queria fazer uma pergunta sobre o gênero que você escreve, que é autoficção, né? Pensando na relação da literatura com a sua realidade. No que eu quero dizer assim, a gente sabe que toda obra tem algum caráter biográfico em algum nível. Mas na leitura que eu fiz do seu primeiro capítulo, eu vi que é muito presente isso, esse contar uma história sobre algo meu. E aí eu peguei um trecho desse capítulo que é o seguinte, aspas, né? Eu acabara de escrever um SMS chamando minha ex-mulher de puta, quando na metade de minha frase autobiográfica achei que estava vivendo um dos meus contos, fecha aspas. Então, assim, eu queria perguntar para você como que a ficção preenche a sua escrita biográfica e qual seria essa relação da fantasia com a sua realidade? Qual que seria o limite entre eles? Então, só duas questões sobre isso, né? A primeira delas, eu conheço perfeitamente o gênero da autoficção, eu sei a teoria, eu sei de onde essas coisas se instalam, né? Mas eu vou contar aqui uma situação que eu vivi uns 2 anos, mais ou menos, depois que esse livro saiu, né? Que o Romance de Divórcio saiu. Eu fui convidado para ir a uma universidade, né? Daqui do estado de São Paulo, o professor, uma excelente universidade, inclusive, o professor ele estava muito, muito interessado no meu trabalho, ele tinha gostado muito, discutia muito o Romance de Divórcio, e me convidou para um evento, né, em que eu fui. Eu fui ao evento, e era um evento parecido com esse, mas era presencial. E eu cheguei lá, né, foi uma situação bastante interessante. O professor me apresentou, tinha alguns alunos, tinha vários alunos com os livros, alguns alunos estavam, que é uma coisa que os estudantes fazem muito, que eu adoro, para mim não tem problema nenhum, estavam com o xerox do livro ali na minha frente, né, xerox bonitos, encadernados, beleza. Assim, o que eu já autografei de xerox não está escrito, muitos, assim. E tinha uma aluna ali na primeira fila com o xerox e tal, e o professor explicou alguma coisa, a estudante, ela foi a primeira pessoa a fazer uma pergunta. Ela tinha gostado muito do livro, era uma aluna de graduação, talvez fosse do primeiro ano, pelo que eu inferi. Tinha bastante gente no evento, né? E a aluna falou assim: Olha, eu gostei muito do livro, eu gostei muito porque o seu livro contou a história da minha mãe, né? É a história da minha mãe. E eu não conhecia a mãe dela, não sabia, não tinha a mínima ideia de quem fosse. O professor, quando ela falou isso, o professor ficou muito meio irritado, né? Ele falou assim, mas como? Não é a história da sua mãe, é a autoficção, não pode ser... Aí o professor falou assim, eu expliquei o que é autoficção. Autoficção é a vida dele, mas não é bem assim. E aí eu fiquei pasmo, né? Eu fiquei completamente pasmo, porque é uma situação muito esquisita, não é toda
de fato, a estudante ficou também muito perplexa com tudo aquilo, porque, assim, enfim, eu não sabia quem era a mãe dela e tal. Agora, continuando a situação toda, o que é a minha história, entende? Isso está inteiramente perdido, não é? No passar do tempo, está inteiramente perdido na redação. A minha história ela é inteiramente perdida no momento que eu a vivo, não é? No momento em que as coisas passam. E eu realmente não estou, nesse caso, por exemplo, eu não estou circulando a questão, eu estou falando com bastante sinceridade, né? Por exemplo, eu vou te dizer o que eu tinha. Quando o Romance de Voz foi publicado, eu tinha sido avisado, né, antes de que o livro causaria desconforto, causaria confusão, e que havia grupos preparados para retaliar o livro. Tanto que isso está no livro, tanto que eu me avisando, eu resolvi pôr no livro, né? Eu resolvi colocar no livro. Só que eu me preparei, evidentemente. Para o que eu me preparei, o que eu esperava? Eu esperava que as pessoas desqualificariam o livro, né, dizendo que eu estava importando uma estética de fora, dizendo que eu copiava, ou pelo menos que eu estava inspirado em escritores franceses, do tipo Sophie Caller, Veguibert, Annie Ernaux, Annie Ernaux dizendo que eu me preparei, enfim, expliquei tudo. Quando o livro saiu, a desqualificação que surgiu foi uma outra desqualificação. A desqualificação que surgiu, isso está publicado nos jornais até, em alguns eu percebi que a desqualificação surgiria no momento em que chegaram as perguntas, que foi imediatamente uma semana antes do lançamento, né? A desqualificação é assim: todo mundo sabe que esse aí não é um livro de ficção, todo mundo sabe que você viveu tudo isso daí, portanto é ilegítimo escrever isso. Você não poderia ter publicado isso, porque isso daí não é ficção. Isso foi publicado até, e aí se criou uma situação interessante sobre o Romance de Voz. Eu posso até dar uma dica, não tem problema nenhum. O jornal Folha de São Paulo. O que o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, fez? Publicou uma resenha de um professor universitário, uma excelente resenha. Por quê? Porque o professor universitário sabia o que o romance, qual era a filiação que o romance estava respondendo, quais eram as questões que o livro respondia. Uma resenha ótima de um professor universitário da Faculdade de Letras da USP, e a Folha de São Paulo fez, ao mesmo tempo, uma matéria de um jornalista, uma matéria sobre coisa que eu nunca tinha visto, né? Uma matéria. A matéria sobre o livro dizia o contrário da resenha. Né? Ou seja, e aí criou-se, sobre o romance, criou-se uma espécie de dupla situação. Depois saiu um texto também muito bom na revista Piauí, também assinado por um professor universitário que sabia com que o romance dialogava, o que o romance falava, e um outro grupo dizendo que se tratava de um livro antiético, porque, afinal de contas, todos sabiam que aquela era única, exclusivamente a minha história. Todo mundo sabia que eu tinha o discurso que se fazia sobre o livro todo mundo sabia que eu tinha pego um diário de uma outra pessoa, que eu tinha xerocado o diário de uma outra pessoa, e eu estava publicando o diário de uma outra pessoa. Isso era uma coisa que circulava muito. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, né? Ou, pelo menos, eu digo uma coisa sobre isso. Caso eu tenha feito isso, ou tivesse eu feito isso, né, as pessoas podem observar a obra da escritora. Anos depois, aparece no Brasil, aparece no Brasil uma obra da Sophie Calle, Cuide de Você, em que ela publica o e-mail de uma outra pessoa enviado para ela. Curiosamente, no caso da escritora francesa, ninguém viu problema. Ninguém viu problema. Por que ninguém viu problema? É só pesquisar. Sophie Calle é brilhante a exposição dela, é ótima, ninguém viu o problema. Por que ninguém viu o problema? Porque ela é francesa. Essa falando muito, muito diretamente. Quer dizer, os franceses podem, os brasileiros não. Com isso, eu não estou afirmando que eu publiquei o diário de outra pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo caso eu tivesse feito isso, a arte contemporânea faz isso inúmeras vezes, outras obras, as pessoas, há um trabalho, por exemplo, que uma artista plástica se empregou de
faxineira de um hotel, né? Ela fazia a limpeza de um hotel, ela entrava nos quartos das pessoas, fotografava as malas, publicou depois as imagens do que ela achava na mala e tal, e as coisas ali se deram, ou seja, né? Eu estava preparado para dialogar nesse sentido. Agora, entrando depois, partindo diretamente para a segunda pergunta, quais são os limites da arte? Os limites da arte são claramente nenhum, não é? Essa pergunta, ela não pode, a arte, ela não pode se colocar um limite anterior a ela, não é? A gente vai produzir os objetos artísticos, não é? E esses objetos artísticos serão colocados a determinadas leituras, né? A determinadas leituras, e as pessoas farão os seus próprios sentidos, né? Agora, com isso, eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer qualquer coisa, né? Enquanto elas estejam produzindo um objeto artístico. Não, eu não penso assim, né? Agora, uma outra coisa que eu digo, por exemplo, sobre o romance Divórcio, né, que é o trecho que vocês leram. O grupo interessado em desqualificar o romance Divórcio constituiu o seguinte sentido para ele: olha, esse livro não é um livro bom, esse livro não pode ser lido ou considerado, ele é exclusivamente a história de um marido traído que se vingou. Este é o sentido que as pessoas tentaram constituir. Esse sentido tem uma pequena questão, não é? Que é o seguinte: não se trata de um livro escrito de um marido traído que se vingou, se trata de um livro escrito por um marido traído por uma esposa jornalista que foi cobrir o Festival de Cannes, não é? E teve um caso como um jurado para saber quem iria ganhar o Festival de Cannes e publicar esta notícia antes. Este é o assunto do romance Divórcio. Veja, portanto, não é, este romance fala sobre jornalismo. Isso é uma coisa que está ali colocada, não é uma coisa assim, não é um marido traído que não tem nada disso. O romance fala do Festival de Cannes, não é? Assim como fala sobre fala sobre a imprensa e todos os lugares. Eu não tenho nenhum problema com constituição de sentido, mas quando os leitores constituem o sentido, os leitores estão falando deles mesmos, né? Então, qual é o interesse de uma pessoa que constitui um sentido para um romance parando só numa parte? Falando só, é só um marido traído. Qual é o sentido que essa pessoa tem? O que essa pessoa está fazendo é protegendo, né, protegendo determinadas grupos sociais, que são os grupos sociais, por exemplo, da chamada grande imprensa, que tem certas que não quer discutir algumas coisas, por exemplo, acesso às suas fontes, né, dentre outras coisas. Essa que é a questão, porque a pergunta é a seguinte: qual é o limite de um artista? A gente pode fazer a pergunta retornar, né? Qual é o limite do leitor? Né? Qual é o limite do leitor? O leitor, ele não quer ter limites, eu nem acho que ele deva ter, eu defendo que ele não tenha limites. Para mim, os leitores devem constituir realmente os sentidos que eles quiserem, isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas eu também escrevo o que eu quiser, né? Essa é uma outra questão também muito clara. Nós somos pessoas, nós temos direitos iguais, você entende a situação? Ninguém tem mais direito que o outro, né? Então, isso me parece uma coisa clara. Eu queria falar uma coisa importante. Enquanto eu estava respondendo a uma pergunta, apareceu uma pergunta por escrito, só que eu não tenho como ler, eu peço desculpas, porque, como vocês viram, eu estou usando um telefone celular. Usando o telefone celular, eu nem sei onde essa pergunta... Não se preocupe. Não sei onde essa pergunta aparece. Será que alguém não poderia... Oportunamente, tá? A Júlia, né, os alunos que estão no grupo, que está entrevistando você, vão ler as perguntas oportunamente. Então, não se preocupe com o que está aparecendo no chat, não. Tá? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Oi, gente, boa noite. O que eu queria saber é qual que é a sua, assim, a pessoa que mais te inspira na literatura e também quando foi que você percebeu que você queria ser escritor? Assim, eu não sei exatamente dizer se nesse momento, se eu apontaria uma inspiração maior, né, uma inspiração principal. Eu não saberia dizer exatamente isso. Agora, eu tenho momentos literários que mais me interessam. De longe, o momento literário que mais me interessa é o início do século XX, não é? Ou o que as pessoas chamam de momento heróico do modernismo, ou momento, eu não sei, os termos técnicos são muitos, mas
o momento que eu realmente mais reflito e mais penso sobre eles é esse momento. Então, são autores todos, eu diria que são clichês, eu não tenho nenhuma surpresa para apresentar para ninguém, não tenho... Eu gosto da Virginia Woolf, Thomas Mann, do Proust, certamente. Autores, são esses os autores, né? Os autores desse momento, sobretudo, Samuel Beckett, James Joyce, a Gertrude Stein. Eu penso bastante nesse campo, né? Embora eu tenha os interesses posteriores, né? Posteriormente, se for pensar no momento contemporâneo, nesse momento, ao menos, eu ainda tenho muita prisão, muita ligação, muito interesse com a literatura francesa contemporânea, né? Do momento, né? E a outra pergunta que eu fiz foi quando que você percebeu que você queria ser escritor? Sim, desculpe. É difícil, assim, como a Júlia falou na apresentação, inicialmente eu fiz uma carreira acadêmica, né? Que para mim que foi uma coisa sempre bastante prazerosa. E eu fui aos poucos também escrevendo. Enfim, eu não tive um exato momento. Eu fui fazer letras porque eu gostava de gosto de idiomas, né? Gosto, obviamente, de literatura, mas eu gostava também, na faculdade de letras, eu gostava também de linguística, né? Eu também eu achei legal as aulas, os cursos de linguística, então eu fui fazendo, e eu não sei se eu tenho um momento, né? Para que isso se consolide. Eu sempre gostei, por fim, de inventar coisas, né? De ficar inventando coisas. Então, a minha tentativa, o meu esforço, eu tenho a impressão, é uma espécie de junção entre esse meu gosto de inventar coisas com uma necessidade de intervenção, que também é uma intervenção que eu chamaria de política, não é? Com os melhores campos que eu trabalho, que é o campo discursivo, do discurso, enfim, desse tipo de linguagem. Tudo certo aí? Tudo certo. Júlia, vai falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que agora a gente vai iniciar as perguntas da turma, e aí o Caio vai mediar essa parte, tá? Isso, eu vou ler agora aqui as perguntas do chat. Luísa Fernanda, continua com sua mão levantada, tá? Que logo a gente passa para você. Vou só ler as duas primeiras perguntas aqui que chegaram antes. A primeira pergunta é da Luísa Carlinda Oliveira. Oi, Ricardo, boa noite. Quando pesquisei sobre você, fiquei impressionada com a história do livro que você escreveu no hospital quando estava com Covid-19. Uma dúvida que me surgiu foi se depois desse livro, a experiência como essa muda necessariamente a pessoa. Isso transformou de alguma forma? Transformou a sua forma de escrever? Então, como eu disse, né, eu fiquei internado em perspectiva hard. Agora, uma coisa que precisa ficar clara, né, uma coisa evidente, eu fiquei internado num hospital de muita qualidade, né, eu fiquei internado num dos melhores hospitais de São Paulo, graças ao convênio da minha esposa, né, graças ali a minha mulher, né, que tinha o convênio delas. Eu fiquei internado e eu tinha muita infraestrutura, né. Agora, eu não sei dizer se a escrita necessariamente transforma, mas ela faz parte, e certamente ela fez parte de uma situação em que eu precisava de uma certa organização, né? Eu precisava de uma certa organização de inúmeras das situações que eu estava vivendo de forma muito inédita também, e muito traumática. Seguramente era uma situação de um trauma, era a situação que eu vivia, que eu passava, ainda que eu imagino, obviamente, que em outros hospitais assim, com menos recursos do que eu estava, a situação possivelmente foi ainda mais traumática, mas para as pessoas terem uma ideia, mesmo nesse hospital em que eu estive, eu fui colocado numa UTI, que era uma UTI improvisada. Na verdade, era um corredor, né? Eu estava no corredor. Claro que
como eu disse, com excelente tratamento, tudo que uma UTI tem, mas eu já estava no corredor. No dia que eu fui internado, à noite já não tinha mais dose. Eu fui internado justamente naquele momento do maior auge da pandemia, né? Então, eram situações muito traumáticas, situações em que as pessoas iam desaparecendo, as pessoas eram internadas, a gente escutava a voz das pessoas, depois essas vozes sumiam, né? As pessoas, à noite, era tudo muito terrível, as pessoas gritavam à noite, de medo, né? De medo, aterrorizadas e tal, então, foi tudo muito difícil, e certamente a redação me ajudou a reordenar, né, todo esse trauma, e nesse momento, no momento da reordenação, eu acho que eu acabei com isso não sofrendo, né, de problemas de saúde mental, que uma parte grande das pessoas que vão internadas nessa condição sofrem, né? Acho que foi isso. Show. Agora que a próxima pergunta é da Carolina Soares. Eu gostaria de saber se tem algum projeto que o Ricardo gostaria de fazer, mas ainda não começou. Não, eu estou escrevendo um novo romance nesse momento, é um romance chamado Brasília, né? Que se passa, o título é autoexplicativo, né? Ele se passa na cidade de Brasília, ele começa com a fundação da cidade de Brasília, e ele vai se encerrar, né, com as últimas eleições presidenciais do ano passado. É um romance muito longo, que envolve muita pesquisa, que já está sendo feita há muitos anos. E é esse projeto. Eu tive muitas dificuldades ao longo desses anos todos, como autor, mas eu tive também muitas coisas bem sucedidas, né? Então eu consegui basicamente publicar os trabalhos que eu gostaria, né? Luísa Fernandes, pode perguntar. Obrigada, viu, Caio? Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ricardo, eu queria saber qual que é o seu livro de cabeceira, se tem algum livro que você leu que mudou a sua vida de alguma forma, sua maneira de escrever, e se esse livro chegou a te inspirar a escrever algum dos seus livros, e se sim, qual ou quais? Como eu disse, eu acho que são os autores desse primeiro modernismo, né? São os autores que constituem esse momento histórico. Um livro que eu retorno muito, por várias razões diferentes, inclusive porque eu dou aulas sobre esse livro, é a obra do Proust, né? Então, é uma obra que eu retorno bastante. Mas também, dentre outros, eu gosto muito do Orlando, da Virginia Woolf, por exemplo, gosto muito do Thomas Mann. São livros deste momento, né? São esses os livros que eu acompanho, que eu tenho mais. Por exemplo, posso dizer, são esses os livros que eu reli, né? Por assim dizer. Enfim. Nós temos aqui agora uma pergunta da Kênia, que mandou pelo chat. Ao longo da leitura do capítulo, o personagem relata que está em um corpo em carne viva. Durante seu processo de escrita da reconstrução da vida e identidade desse personagem, foi pensado o processo de metamorfose? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu acho que realmente é uma interpretação coerente. É um processo de troca, né? Um processo de troca de pele, em que uma pele muito machucada, né? Uma pele muito ferida será trocada, né? Então tem realmente um processo de transformação, um processo de metamorfose e um processo também de abandono, né? De abandono de feridas passadas, por exemplo, cicatrizes passadas. Eu acho que sim, que é um sentido bastante coerente, sim. Certo. A próxima pergunta foi a Bárbara que mandou no chat, só que ela está com a mão dela levantada também. Bárbara, você gostaria de fazer sua pergunta aqui? Oi, boa noite. Então, no caso, eu tenho duas perguntas para você, Ricardo. A primeira eu mandei no chat, querendo saber se tem algum tipo de obra, não necessariamente precisa ser literária, pode ser qualquer outro tipo de obra artística, e artista
que influenciou no seu jeito de escrever, e se você tem, né, porque a gente só leu uma obra sua, se você tem algum tipo de assinatura literária, algo que você repete nas suas obras, que quando chega na mão de algum leitor, consegue reconhecer sem olhar na capa que é uma obra sua. Sobre obras que não sejam necessariamente obras literárias, eu tenho bastante interesse em artes plásticas, por exemplo, sobretudo artes plásticas contemporâneas, então eu gosto de um artista como Banksy, por exemplo, eu gosto de teatro também, que eu procuro acompanhar, e eu gosto de performances, né, que eu acho coisas bem interessantes, né? Então, aí eu trocaria, se for para a gente falar de questões que aí são as obras não literárias, eu trocaria, aí eu mudo o momento do gosto, né? E aí eu chego para o momento contemporâneo. Das artes plásticas, o momento que mais me atrai é quase dizendo o momento contemporâneo, né? Qual foi, desculpa te perguntar, a segunda pergunta com relação à assinatura ou marca? Eu acho que sim. No caso, seriam questões estilísticas, eu tenho a impressão, né? Questões de formais, de redação, que eu acabo, às vezes, tentando repetir, mesmo que eu vá escondendo aqui e ali e tal, como um certo interesse por um discurso obsessivo, por exemplo, um discurso às vezes repetitivo. As minhas obras tentam ser obras, como eu disse, em um tom crítico a determinados grupos sociais, enfim, por aí vai. Acredito que nesse sentido. Entendi, muito obrigada. Eu que agradeço. O próximo a fazer a pergunta agora é o Cícero, que está com a mão levantada. Boa noite, turma. Boa noite, Ricardo. Vocês estão me ouvindo tranquilo? A minha pergunta, Ricardo, ela é bem pessoal assim também, porque eu gosto de escrever também, e escrevo principalmente poesias nesse sentido, e amo uma autoficção, né? Uma coisa bem centrada assim na minha vivência. Eu acho que tudo, na verdade, se a gente for pensar assim, pode ser considerado uma autoficção, no sentido de que a gente tem a nossa bagagem, né, de vivência, e isso reflete completamente no que a gente está escrevendo, independente se for uma notícia, independente do que for, a nossa bagagem sempre vai estar interferindo, né, no nosso jeito de escrever. Mas eu queria saber como você considera essa verossimilhança na literatura, como você utiliza ela. Eu queria saber, né, como as inspirações da sua bagagem de vida mesmo chegaram a esse contexto do livro. Eu acho que outra coisa também, eu acho que é importante acrescentar nesse aspecto da autoficção, que muitas vezes, muito do que se fala de autoficção pode simplesmente trocar por primeira pessoa, né? Basicamente são livros em primeira pessoa, não é, que o narrador tem determinadas características. Eu acho que isso pode se tratar também como uma questão técnica. Uma questão técnica. Agora, como eu disse, por exemplo, o meu último livro sobre a Covid foi um livro não basicamente, inteiramente encomendado, né? Foi um livro em que eu simplesmente, como eu disse, eu internado, já podendo trocar WhatsApps com as pessoas e tal, o meu editor mandou uma mensagem falando, então, vamos agora fazer um livro sobre essas semanas que você esteve aí? Ele até falou, ele falou assim, eu não queria dizer antes, porque a gente não sabia, né, se você ia ser entubado ou não, então eu não ia cometer essa indelicadeza, né, o que iria acontecer, mas, ou seja, simplesmente algo, foi uma encomenda, e então, eu trabalho, nesse momento, eu trabalho um tanto quanto com essas demandas, né, com essas situações, né, com esses aspectos. Eu não saberia, como eu disse, é tudo muito, muito
as coisas são muito passageiras também na vida, né? Porque as pessoas querem, querem muito discutir, olha, essa é a vida. Mas, assim, o ano de 2013, sobre o meu divórcio, essa é a minha vida. Galera, assim, pessoal, eu sou casado, tenho 2 filhos, meu filho botou a cara aqui, eu nem sei negócio de divórcio direito, 10 anos atrás, tem uma questão, uma coisa muito, o livro, por exemplo, eu reli o livro de divórcio, porque foi traduzido para o espanhol, e eu tive que, eu estou relendo, ele vai ser publicado em outros países, aí tem coisas que eu me lembro, coisas que eu, assim, e essa não é uma pergunta, essa eu não estou dando uma resposta, não é uma resposta retórica, é uma resposta de fato, né? As coisas elas se transformam muito. Quando a gente lê agora, para leitores de outros países, as questões são completamente diferentes, né? E como eu disse, né? Uma pergunta, você na sua pergunta usou uma palavra que eu acho muito boa e muito importante que seja discutida, que é a verossimilhança. E eu repito uma coisa, não é? O que nós vimos, por exemplo, sobre o genocídio Yanomami, se a gente tiver... Vou dar um outro exemplo. Eu estive, né, com a professora Guiomar há uns 10 anos atrás, né? Posso errar, mas acho que foi no SESC. A gente era um grupo de Belo Horizonte. Isso. Belo Horizonte. Isso mesmo, faz tantos anos. Se a gente falasse alguma coisa dessa história dos povos Yanomami, que a gente assiste, se a gente falasse aquilo, era inverossímil. Na verdade, é inverossímil. Aqui, tudo isso que a gente viveu era inteiramente inverossímil se a gente tivesse ali, acho que eram 3 professores, 4 autores, naquela conversa era impensável, né? Era impensável. E o inverossímil, o impensável, o inimaginável, ele ocorreu. Entende? Ele aconteceu, não é? O Brasil tem 2 denúncias no Tribunal Penal Internacional, não é uma só, são 2, não é? E dentre outras situações que nós estamos assistindo, que nós vimos, que as coisas vão se revelando dessa forma. Então, o conceito de verossimilhança não é só ele, esses conceitos todos, eles são muito relativos, entende? São coisas, assim, e isso às vezes é muito desagradável também, né? Isso é muito, então, a questão é uma questão que me parece importante mesmo, essas coisas são muito transitórias, não é? Muito, e tudo é muito frágil também, né? Isso me parece claro. Muito obrigado, Ricardo, chique mesmo. O próximo a fazer a pergunta é o Pedro, que está com a mão levantada também. Boa noite, tá dando para ouvir? Boa noite, sim. A minha pergunta, primeiro eu queria dizer que teve uma parte bem no comecinho um trechozinho que eu li e me pegou muito, que eu só vou contextualizar com ele aqui. Quando eu cheguei a uma avenida bastante movimentada, fiz a primeira das muitas promessas que colocaria na cabeça nos meses seguintes. Morro só mais uma vez. Esse morro só mais uma vez, ele ficou latejando na minha cabeça até o resto do primeiro capítulo. E ele me retomou muito as situações da nossa vida mesmo, que é meio que dá a intenção que a gente morre, não sei explicar muito bem, que eu gostaria de saber, não sei se deu para entender minha pergunta de fato, mas como que foi a intenção que você usou esse morro só mais uma vez? Tipo, se é relacionado a essas situações do dia a dia que meio que faz a gente morrer, ou se teve algum outro significado por trás? Assim, o romance divórcio, como uma pergunta anterior já também falou, trata-se de um romance em alguns momentos de transição, né? Um romance de trocas, de mudanças. E eu acho que nesse sentido, esta morte, a morte que está colocada no livro, ela é também uma morte que marca uma transição, marca uma modificação, né? Marca um trânsito, um transporte. Eu acho que eu entenderia nesse sentido como uma morte, como esse tipo de caminho, né? Esse tipo de trânsito, e eu tenho a impressão também que o narrador, naquele momento, ele afirma que eu não quero mais passar por isso, né? Não pretendo passar por isso mais nenhuma vez, né? Não quero que isso ocorra mais.
No meu caso, parece que está dando certo, né? Porque eu sou casado há 10 anos. Então, enfim, as duas. É, Muito obrigado, tá? Funcionou. exato, deu certo. Deu certo. Agora eu vou passar a bola para mediar as perguntas para um outro componente do meu grupo. Obrigado. Eu vou ler a pergunta da... É Tainara agora, né? Ela perguntou, ela disse... É a Lembrei Clara. muito... É da Clara primeiro? Isso, é a Clara primeiro. Tá. A Clara Albuquerque falou, boa noite, Ricardo. Eu gostaria de saber quais as suas motivações para escrever autoficção. De que maneira o real e ficcional se entrecruzam nas suas obras? Então, eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho a impressão que o que estamos discutindo, né, desde o início sobre a assim chamada autoficção, é o que eu compreendo como são os recursos mais relevantes e a possibilidade de redação de obras mais que seriam as mais relevantes para o nosso tempo, no nosso momento. Então, é nesse sentido que eu trabalho. São as obras que eu achei as mais interessantes, as mais potentes do nosso momento, e é nesse campo que eu resolvi lidar, né? Nada muito mágico além disso. Eu acho que acho que esses são os recursos que a gente consegue produzir as obras mais interessantes. O que tudo é, como eu disse, tudo também é transitório, então essas coisas podem se transformar muito rapidamente, né? Assim, eu espero que eu possa mudar também. A próxima pergunta agora é da Tainara. Ela falou, boa noite, me lembrei muito de Memórias Póstumas de Brás Cubas ao ler seu texto. Foi uma inspiração? Sem dúvida, claro que sim. Claro que sim, como todo esse momento histórico, não tenho dúvida. Como sempre, a pergunta e a constituição do sentido faz muito mais parte do leitor do que de mim. Certamente, quem lembra de Machado de Assis gosta muito de Machado de Assis, o que é muito bom gosto. Eu parabenizo, é um excelente gosto, inclusive. A próxima pergunta agora foi a da Gabriela. Ela disse, boa noite, qual foi a maior dificuldade em escrever esse livro? Eu não sei, difícil. Os livros eles apresentam sempre dificuldades de realização, né? Dificuldades de realização do próprio trabalho, né? Então, os livros eles têm são investimentos formais de toda a natureza, não é? E eu tinha um pouco de dificuldade. É um livro que a gente tem, é um livro um tanto quanto radioativo, por assim dizer. Pode ser, eu não gostaria de perder o pé da situação toda. Eu precisava medir muito as coisas todas. Não sei se eu acertei isso em todos os campos. Eu acho que como eu falei, a maior dificuldade que eu enfrentei com o Romance de Divórcio, repetindo, né, foi que eu errei inteiramente, errei redondamente, né, no que ocorreria com o romance nos primeiros momentos, né, essa foi a maior dificuldade que eu enfrentei, foram os momentos posteriores à publicação do livro, né, aos meses posteriores. Agora, só a última do chat, aí eu passo para a Giovana, que levantou a mão. Ela disse, a Letícia disse, olá, Ricardo, boa noite. Logo no início do capítulo, uma frase que me marcou muito foi, a gente vive a morte acordado. Assim, gostaria de perguntar como escrever sobre esse gênero tem te ajudado a lidar com seus sentimentos e emoções. Então, assim, são todas. Há situações que são situações muito íntimas, mas também há situações que são situações muito complexas no sentido psíquico.
né? Então, como eu disse, o momento da Covid, ele é um momento ainda próximo para mim. Então, eu sei explicitar esse momento com muita facilidade, com muita tranquilidade. O momento da redação do Romance de Voz é um momento muito, muito passado para mim, né? Para mim, ele é realmente hoje. Eu tenho noção. Agora, o que eu acho mais interessante até as situações, né? As situações da recepção do romance de divórcio, essas sim continuam até hoje, né? O que muitas pessoas, como as pessoas interpretam, né? As leituras que se faz do livro no exterior, agora, numa condição completamente diferente. Então, acho que para mim o livro Divórcio, ele já está colocado nesse campo, né? Ele é para mim quando eu conversei com a Guiomar, né, fui eu que escolhi esse trecho, porque eu acho que é o meu livro que as pessoas mais discutem, ou pelo menos é um dos meus trabalhos que as pessoas mais colocam. E é assim, falando também com muita sinceridade, eu acho hoje as reações, até as reações destemperadas, as besteiras que as pessoas falam, as tentativas de desqualificação, né? Eu acho tudo isso hoje muito, muito, muito curiosas as coisas, né? Muito, muito. Como teve muita movimentação, tem movimentação até hoje, isso. Uma coisa que o Romance de Divórcio me fez bem, foi bom para mim, por assim dizer, no sentido psíquico, é que ele me criou assim, eu não sei as palavras, eu não sei os termos técnicos bons, né, mas ele me criou uma espécie de casca, assim, depois daqueles 6 meses ou daqueles 8 meses que tudo era tão surreal, tudo era tudo tão espantoso para mim, e eu pensava assim, como eu pude ter errado tanto, né, na forma como as pessoas entenderiam, não é? Como eu pude ter, que eu criei uma certa casca. Então as pessoas, depois do Romance de Divórcio, eu já tive em outras situações em que eu sofria por o que as pessoas chamam de linchamento midiático. Eu não estava nem aí, eu ficava rindo, eu fico rindo das coisas. Elas realmente não conseguem mais. É interessante, as pessoas, sei lá, numa das últimas coisas lá, as pessoas ficavam me agredindo, eu não falava coisa nenhuma e tal, rindo, e aí as pessoas falavam, e ele não vai falar nada? Fala alguma coisa, aí botam meu nome lá, marcam, e aí ficam furiosos porque eu nem respondo, eu vou para o próximo. Então, eu acho que esse foi um outro ganho bom, né? Eu procuro, o que eu guardo são essas coisas boas, as coisas interessantes, as coisas engraçadas. As pessoas, outra coisa, por exemplo, que eu posso falar, eu falo com toda tranquilidade, com nenhum problema. Tem gente que fica tentando desqualificar o Romance de Divórcio, porque seria um narrador que fala sobre o próprio órgão sexual, né? As pessoas não usam essa palavra, elas usam outras palavras, então eu tento desqualificar. Eu acho tão engraçado as pessoas com 30 anos terem problemas com livros que falam sobre, porque assim, se fosse falado do meu órgão sexual falando positivamente, né, seria ridículo, de fato, seria patético, né, um narrador ali elogiando o próprio, não é o que acontece no livro, entende? Não é o livro não é um elogio ao meu próprio órgão sexual, não acontece em nenhum momento isso, entende? Então, qual é o problema? Qual é o problema como eu posso dizer, desse órgão do corpo fazer parte da narrativa? Nenhum, mas as pessoas até hoje falam de já se viu, fala sobre isso, não é uma coisa tão assim, é tão bobo, né, assim, tudo isso, que essas coisas foram que me chamaram a atenção, né, foi na verdade positivo toda essa situação, porque eu nem hoje em dia, realmente, as coisas vão passando por mim sem muito trauma, né. Mas ser artista é assim mesmo, né? A partir do momento que você expõe aquilo que você criou, vai vir elogios, vão vir críticas, então é normal, tudo né? bem. A gente tem que. Tá tudo bem, você pode odiar, tá tudo bem. As coisas são tão esquisitas, assim, assim, por exemplo, eu sou muito agradecido, né? Eu agradeço muito, eu sou muito grato ao meio acadêmico, né? Porque foi de fato o meio acadêmico que logo que saiu o Romance de Divórcio, e foi um meio acadêmico, foram professores universitários que foram os jornais, como eu disse, eu posso citar a revista Piauí, Folha de São Paulo, teve várias matérias, né? Algumas revistas acadêmicas que rapidamente vários professores universitários. Tem uma professora, acho que da Federal, uma professora da Federal Fluminense, escreveu um texto.
professores universitários chegaram e falaram, ó, vocês estão tentando desqualificar coisas que vocês não estão entendendo, né? Vocês estão falando besteira, basicamente, né? Vocês não sabem o que estão falando. Mas é interessante, o meio, por exemplo, mas tem também no meio universitário, o que também, como eu disse, faz parte, umas coisas incríveis também, bem curiosas, né? Tem uma tese de doutorado, por exemplo, foi defendida, acho que o ano passado, doutorado, que vai comentar sobre o romance de divórcio, né, e cita o nome da minha ex-mulher, né, só que eu nunca fui casado com uma pessoa com aquele nome, né, eu nem conheço, não sei nem quem é. A tese a tese pede a minha prisão, né, é uma coisa interessantíssima, o trabalho é um capítulo, né, é um capítulo de uma tese de doutorado, a pessoa faz um troço desse, como eu disse, eu nem sei quem é a pessoa que estão citando, como que eu teria casado, né, e aí mas é bem interessante o capítulo da tese, porque faz uma comparação entre os meus livros e alguns livros da literatura francesa. E na literatura francesa, acho que tem 2 ali autores, são analisados, que esses autores foram condenados. Então a tese pergunta assim, mas se esses autores foram condenados, por que esse Ricardo Lise aí não é condenado? Só passou levemente ao largo da pessoa, que eu não sou francês e eu não respondo à legislação francesa, né? Eu sou brasileiro, estou respondendo à legislação brasileira, não é assim, não tem sentido, e é tudo um negócio tão surreal, porque a legislação brasileira, em termos de liberdade de criação artística, é superior à legislação francesa, nós somos melhores que os franceses nisso. E qual é o problema disso? Nós somos melhores que eles, entende? O nosso ordenamento jurídico na minha opinião, mais evoluído que o deles. É simplesmente isso, as pessoas... Mas esse é só uma delas, né? Tem uma série de coisas, mas como eu falei, por exemplo, depois de meio... muita luta, depois de muita luta, exatamente, isso mesmo, muita luta, exato, muita luta, muita discussão, muita gente, muito sangue, não é muita questão, mas é isso, nós somos superiores aos franceses nisso. Então, agora, como eu falei, tem teses sobre o meu trabalho que são brilhantes, né? Realmente brilhantes, são umas coisas muito excepcionais, né? Então eu concordo com o que você disse, faz parte, as pessoas, e como eu falei, as pessoas são livres, né? Elas são livres para elas interpretarem o que elas quiserem. Uma coisa que me deixa pasmo, né? É quando as pessoas, por exemplo, deixam de perceber que o romance de divórcio é um romance sobre jornalismo. Quer dizer, o romance de divórcio, esta é a minha opinião, é isso que eu falo. O romance de divórcio é um romance sobre jornalismo, mais especificamente sobre fontes do jornalismo. Não é só sobre isso, ele não é só sobre isso. Mas este é a questão do livro, né? O livro, por exemplo, saindo na Argentina, a primeira pergunta que os leitores argentinos fazem é sobre jornalismo, sobre o Festival de Cannes, né? Então, quer dizer, isso me parece algo notável que se perceba, né? Eu acho que tem mais. Sim, tem mais perguntas. A Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Primeiramente, boa noite para todo mundo. A minha pergunta inicial, na verdade, ela já foi feita aqui meio parecida, que era sobre os acontecimentos terem nuances de serem da vida real e o que te motivou para escrever a história. Então, agora eu queria fazer uma pergunta mais sobre a situação, porque a minha original já foi feita, né? Eu queria te perguntar como que é para você falar da sua própria obra e ver as pessoas te perguntando sobre a obra, talvez lidar com as críticas que são feitas às vezes na sua cara, porque na internet é um pouco mais fácil de lidar, né? Mas às vezes uma crítica que é feita pessoalmente, como que é para você lidar com isso? Nunca aconteceu. Assim, por exemplo, uma vez eu fui num evento, né? E havia já, por exemplo, estou falando de eventos presenciais. Eu fui num evento presencial e havia uma pessoa que tinha feito uma agressão muito grande a mim, né? E a pessoa estava na plateia. Foi um evento presencial em que eu participei, um evento na Bahia, não é, que é muito bom o evento, inclusive, uma pessoa estava na plateia, era uma coisa completa, tinha feito uma fala que era completamente absurda, ficou absolutamente quieta, não falou nada, não enfrentou, não sei, os presenciais, nunca, acho que talvez seja por causa do meu tamanho, não sei o que é, mas nunca ninguém, jamais ouvi isso. Houve um evento interessantíssimo ano passado, né, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já participei, mais satisfatórias, foi porque
eu fui convidado por um professor universitário também, que é um cara muito inteligente, mas muito inteligente, para participar de um das semanas acadêmicas da pós-graduação. E ele convidou para mediar o evento uma pessoa que tinha feito um capítulo sobre o meu trabalho, mas ele não tinha lido o capítulo. Então, foi levemente, e que era justamente essa pessoa que botou lá que eu era casado com uma pessoa que eu não sei nem quem é, um negócio estranhíssimo, assim, que tese de doutorado você bota a esposa dos outros, umas coisas doidas. Era uma e botou essa pessoa para mediar, mas ele não sabia, o professor, né? E aí e aí eu fui no evento, né, eu aguardava, a pessoa falou assim, vamos ver agora, porque como tem essa separação da internet, achei que a pessoa ia, sei lá, me falar ali na minha frente, pedir a minha prisão ali, os anos de condenação e tal, mas nada ocorreu, nada. No final apareceu a orientadora se manifestou, a pessoa, mais nada, não houve nem uma fala direta. Então, como eu disse, nunca me ocorreu. Na internet ocorre o tempo todo, né? Ocorre todos os dias, praticamente, mas assim, ao vivo, tem pessoas que discordam, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Tem pessoas que falam coisas muito melhores do que eu, isso foi uma coisa muito marcante para mim, foi um evento na USP, que foi um dos primeiros eventos que eu fui participar, depois que o negócio do divórcio tinha passado, quase um ano depois, eu fui participar de um evento na USP, e aí fizeram uma pergunta, não é? E eu dei uma resposta, e havia uma professora que falou uma coisa bem curiosa, né? A professora, ela falou assim, a sua resposta é compreensível, mas eu não penso assim, eu penso outra coisa, e aí ela respondeu a pergunta de uma forma muito melhor que a minha. Aí eu adotei a resposta dela, né? Naturalmente, claro, eu peguei a resposta dela, todas as outras vezes que me viessem aquela pergunta, eu respondia como a professora, então eu não tenho nenhum problema com as pessoas discordarem, né? Agora, essas agressões muito violentas que na internet ocorrem, né? Na minha frente nunca falaram. É interessante, né? Porque a pessoa poderia xingar, desligar a internet e ir embora. Mas nunca me ocorreram, até que eu esteja lembrado, né? Não sei. Se eu estiver esquecendo, talvez, mas eu acho que isso nunca há. Eu acho que a internet que possibilita, né, esse lugar de você poder distribuir ódio e pronto. Ninguém vai falar na sua cara ao vivo, né? Ninguém vai fazer isso. Eu já vi uns quebra-pau, assim, mas não sei se... acho que não, é mais difícil, eu concordo. A internet é mais fácil. Se a pessoa ficar gritando na minha frente, nunca me ocorreu, mas nesse sentido, claro. Eu acho que eu ficaria rindo, sabe? Assim, eu acho que eu acho que eu ia achar engraçado, né? Agora tem todas essas coisas, né? As pessoas estão nesses eventos, tem professor, não é? Tem colega de sala, fica tudo muito mediado, né? Fica tudo ali muito, né? Então, eu realmente nunca presenciei. Se acontecer também, como eu disse, hoje eu já sou eu sou muito especializado, né, em ser atacado. Então, para mim, não tem problema nenhum. A próxima pergunta, quem levantou a mão foi Kate. Pode fazer a pergunta. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro, boa noite a todos aí, Ricardo, professora Guiomar, os meninos, meninas. Gente, eu vou fazer meio que uns comentários, né, umas considerações aí em respeito do capítulo, e eu tenho umas 2 perguntas aí ao longo desse comentário. E, assim, vou deixar claro que é uma visão estritamente minha mesmo, tá? Porque eu me identifiquei bastante ali em vários pontos e aspectos. E, assim, porque ler esse trecho, ele veio de uma forma bem curiosa das coisas que eu vivi bem parecidas, eu acho, assim, né, na minha vida. Claro, eu não passei por um divórcio, igual até teve uma hora aqui que o Ricardo tinha falado, né, que algumas pessoas podem ter passado. Eu não cheguei a passar. Mas eu diria que a semelhança de história pode ser dita logo ali no início, assim, da narrativa, pelo relacionamento e tal. Que eu tive. Kate, boa. Mas, assim, a forma que você narra esse início, Ricardo,
eu fui lendo e fui sentindo o que eu tinha sentido lá, vamos dizer, entre 2008, e eu vou falar isso mais para frente, mas é como se eu estivesse tendo uma crise de pânico, sabe? Se você me permite dizer assim, porque quando eu tive, claro, eu só fui saber depois, porque eu passei por tratamento, aquela coisa toda. Então, eu senti as mesmas coisas. E algo que mexe com a nossa ansiedade, né? Muitas dessas coisas aí vão prover de diversas determinadas situações que a gente vivenciou ao longo da vida, né? E sentia que o corpo latejando, a gente perdeu o controle das pernas, mão formigando, respiração quase parando. Esse sentimento desse sufoco, né? E ao nosso redor, a vida está passando ali e ninguém está entendendo o que está acontecendo com a gente. E às vezes nem a gente mesmo. A percepção, assim, que não tem nenhum filho de Deus para ajudar naquelas horas, sabe? Que geralmente essas coisas vão acontecer quando a gente sofre uns golpes, né? Entre aspas, aí, do destino, muito forte, que eu creio que a gente, que até exatamente no seu caso, né, na narração do livro ali, encontrar o diário pode ter sido até um desses, entendeu? Né? Algo assim, né? E o livro, como foi dito aqui, ele traz mesmo vários incômodos assim diferentes para diversos leitores. Eu estava discutindo esse trecho com as meninas daqui da turma, que a gente tem grupos, né, para apresentar autores, igual as meninas estão fazendo aqui com você. Aí a gente estava discutindo esse seu. E, assim, nesse sentido, eu expliquei para elas o motivo de eu falar que essa história lembrava muito meu eu de anos atrás, que foi de 2008 a 2017, assim, uma coisa muito louca isso, mas faz sentido o que eu estou querendo dizer. E você fala, assim, abertamente sobre essa questão do uso também de substâncias, né, e que isso te levou a uma overdose. Nesse sentido, assim, você disse que ficou no hospital, né, em consequência da COVID, e escreveu o último livro. Mas o divórcio foi anterior. E lá, no divórcio, tipo, quando você escreveu, que você teve a questão da overdose e tal, né, que está presente ali, você chegou a ficar em coma por conta da overdose e, tipo, viveu tudo isso no pensamento, pensou aquilo tudo para escrever com essa riqueza de detalhes, ou de fato você contou o que aconteceu a partir do divórcio e das memórias anteriores? Esse é um primeiro ponto, tá? E aí, assim, diga-se de passagem, eu achei bem pesado os trechos do diário, porque eu me senti um lixo. Como eu me senti também quando eu levei um pé na bunda, descobri traições pela própria pessoa esfregando na cara depois de 5 anos. E, tipo, a pessoa ainda dizer as mesmas coisas que estavam ali, né, em outras palavras, iguais ou piores. Então, tipo, me identifiquei bastante naquele momento. E assim, me cutucou na alma, assim, sabe? Esse capítulo. Aí eu gostei bastante. Eu sempre falo aqui que eu tenho um blog, eu parei de escrever em 2012, mas tem vários textos lá que eu relato essas coisas parecidas com o que eu li no seu, entendeu? E daí eu queria te agradecer e fazer uma última. A primeira, se quiser, depois eu retorno e faço de novo. Eu acho muito bom. Sobre o desfecho, assim, da história, tipo, igual, eu acho que você continua, não sei, né? Parece que continua amigo da sua ex, eu queria saber, assim, porque eu ainda continuo a pessoa lá atrás, entendeu? Achei bem interessante. Muito obrigada, viu, Ricardo? Assim, é muito boa a sua fala, eu fico bastante contente que está sendo gravado, vai para o YouTube, né? Porque o Kate, porque você encerra com a teoria da chamada autoficção, porque afinal de contas eu não escrevi a minha história, eu escrevi a sua, não é? Como você diz agora, sem nenhum problema, coisa que eu admito com certeza, com absoluta clareza, que é de fato o que ocorre, para a gente ver como essas teorias são teorias problemáticas, né? Teorias, porque eu escrevi a sua história, e isso é algo factual, algo concreto, né? Que eu concordo realmente com você. Não é a primeira vez que eu escuto uma fala como a sua, não é? Assim, não é. Então, eu acho, em primeiro lugar, acho excelente, não é? Acho que realmente você percebe determinadas questões ali que estão colocadas e que já apareceram em outros e também em outros lugares, não é? Com que eu concordo, né? Ou seja, exatamente, a gente não temos muito esse controle de toda a situação, né? Assim, de todas as questões. Então, fico bastante
contente de ter ouvido, não é o que você diz. E eu tenho certeza que realmente é a sua história no livro. Eu agradeço a sua fala, realmente. Caiu toda a autoficção francesa, bem feito para eles, né? Assim, bem feito, né? Para ver agora como é que eles vão ter que lidar com esse problema, com essa questão, né? Assim, é isso mesmo. Agora a próxima é a Bárbara fez pergunta no chat, mas ela levantou a mão, então acho que ela vai falar mesmo. Oi, Ricardo. Eu queria saber se você tem algum tipo de personagem que você sente mais diversão e prazer escrevendo em relação aos outros. Isso é uma ótima pergunta. É bom esse grupo aqui, né? É bom, né? Boa discussão aqui. É ótimo, bastante. não é? Bom, realmente. Os franceses vão ter que repensar em muita coisa aí, é bom. Assim, como eu disse, né? Eu não vivo esse problema que muita gente vive da escrita ser algo. Eu queria complementar só bem rapidamente a pergunta anterior, não é que sobre a chamada do crise do pânico, não é que estava sendo colocado, só eu deixei passar. De fato, isso está descrito no livro também, trabalhado de forma quase psicanalítica, né? Porque o livro, inclusive, tem uma questão do lado psicanalista que vai acompanhando com clareza. Então, eu gostaria de que isso tivesse sido percebido, sim, né? Dessa forma mesmo, com uma crise do pânico, que a coisa está ali constituída, né? Agora, vindo novamente para pergunta posterior, para a pergunta seguinte, eu não vivo como muita gente descreve, e eu confesso que para mim é sempre muito esquisito quando a gente lê essas narrativas de autores que dizem que sofrem para escrever, que quando terminam o capítulo estão acabados, estão arrasados, estão num estado dramático, né? Eu acho isso tudo muito estranho, eu acho compreensível, enfim, acho que cada um tem a sua forma, mas para mim nada disso não está envolvido, né? Isso não tá colocado. Agora, então para mim tudo é algo agradável, mas há momentos que eu gosto mais que outros. Eu gosto, por exemplo, do momento da pesquisa, em que até muitas coisas eu preciso jogar fora, mas ainda assim elas me ajudam. São momentos da pesquisa. Eu até faço muitos diálogos, né, com várias pessoas que me ajudam, historiadores, enfim, uma série de pessoas. Enfim, eu vou indo atrás das coisas. Então eu gosto muito desse momento. Não tenho grandes sofrimentos, né, com relação àquilo. Os personagens divertidos, eu já dei muita risada de coisas assim que eu aprontei, que eu ria muito. Eu dou muita risada do ex-deputado Eduardo Cunha, uma coisa que sempre para mim é muito agradável, a situação toda é muito divertida, tudo, né? As atrapalhadas todas, aquelas coisas. Então eu devo dizer, eu acho que no geral que eu tenho muito mais satisfação do que sofrimento, né? E houve processo? Fala um pouquinho desse livro do Eduardo Cunha. Só um minutinho, Delmar. Eu acho que o Ricardo não entendeu a minha pergunta. Eu gostei do que o senhor falou, só que o que eu queria saber é se tem um tipo de personagem que você gosta de escrever mais. Por exemplo, eu acho que se eu tivesse dado um exemplo, ficaria mais claro. Eu gosto muito mais de escrever o melhor amigo com um passado sombrio e um personagem dramático do que escrever o vilão ou do que escrever a mocinha. Entendi perfeitamente. Eu gosto muito mais de escrever não o principal, mas aquele secundário interessante que é o anti-herói do que outra coisa. Sabe? É uma das partes que eu mais gosto de escrever. Sim. Eu queria saber se você tem algum tipo de personagem específico. Eu tenho sim, eu gosto muito de ficar rindo dessas pessoas muito
ficar tirando sarro de fascistas, ficar rindo de político, são esses os meus preferidos, né? Nesse romance Brasília que eu estou escrevendo, eu devo ter colocado em Brasília, porque aí eu consigo pegar um grande grupo deles, né? Assim, por um longo tempo, né? Inclusive são militares, no geral, que eu estou escrevendo nesse livro e tal, então esses são os meus preferidos, os que eu mais me envolvo, acho que é nesse sentido. E partindo na pergunta, na questão da Guiomar, o que aconteceu com este livro, né, o livro do Eduardo Cunha? Ele foi justamente posterior ao romance Divórcio e também a uns outros experimentos que eu tinha feito com coisas de internet, né, em que eu tinha colocado muito o meu nome, a minha assinatura, né? Havia muito Ricardo nos trabalhos todos, né? Do divórcio, aí teve o delegado Tobias, tinha o Céu dos Suicidas antes. Então eu fiz um projeto, né? Que eu posso tentar mostrar para vocês, se tiver ao alcance da minha mão. Desculpem, eu não vou conseguir achar agora, mas não perco muito tempo procurando. Eu fiz um projeto que ia ter todos os nomes de pessoas por aí, não é? Menos o meu. O meu nome não podia aparecer em lugar nenhum, nem como autor, nem na ficha catalogada, não precisa aparecer em nada. E eu resolvi que o nome que iria bastante aparecer era o ex-deputado Eduardo Cunha, que naquele momento era uma pessoa bastante poderosa, mas a caminho de perder o seu poder, né? Então eu publiquei, eu acho que eu vou procurar, porque eu acho mais fácil se eu mostrar para vocês. Me deem 30 segundos, por favor. Aqui, olha, não era tão difícil de achar. Vocês devem estar enxergando aí, né? Não sei se está mal enxerga, mas é um livro que eu escrevi, um trabalho que eu fiz em nome, aqui, olha, eu vou aproximar, ele é assinado pelo deputado Eduardo Cunha, pseudônimo, né? É um pseudônimo. Eu fui bastante bem sucedido nesse trabalho, no sentido de que o dito cujo, a figura, o Eduardo Cunha, todos vocês conhecem, ficou em estado de fúria, né? Estado de gigantesca fúria, né? Eu admito para vocês que isso foi um pouco inesperado, também mal calculado, porque naquele momento ele já enfrentava dezenas de processos, né? Nas minhas contas tinha uns 30 processos que ele enfrentava. Então o que eu calculei? O que eu pensei, eu falei, olha, são 30 processos que tinha pedido de prisão para ele não vai se importar comigo, né? Ele não vai se importar com um escritor aí fazendo uma gracinha, uma coisa meio alternativa, né? Quanto ele não vai se importar. Eu errei também. Como vocês podem ver, nessa situação da recepção, eu erro, né? Eu tenho um pouco de erro nisso. Ele ficou furioso, contratou muitos advogados, ele abriu um processo que era um processo violentíssimo, né? Esse processo é um processo, para mim, muito, muito marcante, né? A primeira instância proibiu o meu livro e derrubou o meu pseudônimo e estragou o meu trabalho. Era um livro sobre pseudônimo, ninguém sabia que era eu que estava fazendo, havia 2 pessoas só que sabiam, havia contratualmente uma multa se essas 2 pessoas dissessem o meu nome, claro, elas tiveram que dizer, mas aí foi juridicamente, tiveram que entregar para uma juíza. Foi, na minha opinião, um trabalho jurídico de primeira instância catastrófico, né? A primeira instância estragou o meu trabalho, revelou o meu nome, me condenou a pagar uma multa gigantesca lá para o Eduardo Cunha. O que ocorreu foi que minha advogada fez um recurso, né? A minha advogada é muito boa, mas é uma excelente advogada. O PMDB aí, o Eduardo Cunha, tinha uns 20 advogados contra mim, eu só tinha a minha advogada, que eu tenho até hoje, ela é realmente muito boa, que inclusive casei com ela, né? E aí, né, a minha advogada fez o recurso, minha advogada derrubou, evidentemente, ganhou o recurso lá, derrubou a multa, derrubou tudo, derrubou a proibição, ganhou tudo. Só que naquele momento o pseudônimo já tinha sido revelado graças a uma espécie de desleixo da primeira instância, né? Então, depois disso, o deputado Eduardo Cunha fazendo recursos, ele faz recursos atrás de recursos, perde todos, minha advogada ganha todos, a gente ganhou sem exceção nenhuma, a gente não perde nenhum trecho do meu projeto. Nesse momento já está no STJ, o STJ tem que dar uma sentença, a sentença será ao meu favor, já houve uma sentença no STJ a meu favor, a nova vai ser a meu favor. Depois, provavelmente, o deputado, porque ele não para de
recorrer, ele vai ao Supremo, o Supremo já me deu uma decisão a meu favor, depois o Supremo vai ter que dar a decisão final, vai ser a meu favor, eu vou ganhar o processo, né? E aí eu pretendo processar o Estado brasileiro também, assim que acabar esse processo contra mim, eu vou aguardar a sentença final, e eu pretendo, com a sentença final, que, como eu disse, será a meu favor, porque já teve sentenças liminares, são sentenças intermediárias, né? Sempre, como eu disse, todas absolutamente a meu favor. Quando acabar, eu vou processar o Estado brasileiro por destruição de obra de arte, pelo fato de ter divulgado o meu pseudônimo. Esse, para mim, é o grande problema. Não é? Porque o pseudônimo faz parte do trabalho, portanto, eu tenho direito sobre ele, né? E as várias instâncias jurídicas que se manifestaram até aqui, que são desembargadores, ministros do STJ, ministros do STF, todas essas instituições disseram que não, que o pseudônimo era válido, que é um trabalho artístico válido, né? Que não poderia, portanto, ter sido destruído, e o Estado brasileiro destruiu o meu trabalho, né? Eu vou, assim que se encerrar, eu vou entrar com um processo contra o Estado. E Ricardo, eu sei que não é isso que te interessa. Eu te conheço há muito tempo como escritor, né? Já vi ao Fórum das Letras e tudo. Mas esse livro, ele teve mais sucesso de vendas por causa dessa polêmica do que outros livros seus? No início essa teve. No início pergunta. Teve. Sim, no início teve, mas o que acontece também, o meu livro mais, eu tenho 2 livros que são empatados em vendas, mais ou menos empatados, que é o Céu dos Suicidas e o Divórcio, né? No início o livro teve uma imensa vendagem, mas o que ocorre, Guilmar? Na verdade, esses processos, por exemplo, para mim, eu não pago advogado, porque como eu disse, né? Então, para mim não tem custo nenhum, a minha mulher é que faz as defesas, ela ganha todas, então não acontece nada, mas tem o caso da editora, e de fato as editoras não reagem bem a esse tipo de coisa, não é? Porque eu não pago advogado, eles têm que pagar, não é? Então já começa por aí, é um serviço caro, um serviço... Então, por exemplo, uma coisa que me incomodou, que me incomoda muito até agora, esse livro não circula mais, ele não circula mais às vezes, ele foi retirado de circulação, que eu tenho a impressão que é também como a gente sabe, né, as coisas que a gente viu, a justiça brasileira ela é imprevisível, né? Então, como eu disse, eu não acredito que vai acontecer nada, eu tenho certeza que não vai mais ocorrer nada, mas a editora é uma instituição comercial, né? É uma instituição, então esse tipo de experimento, que é o experimento que eu fiz, no geral ele é feito por editoras pequenas, né? Ou mesmo por o próprio autor que faz, justamente por essa situação, né? Justamente por essa situação. Mas no começo o livro foi bem vendido, sim, né? Depois parou, porque a editora não promoveu mais, eu acho que, como eu disse, acho que com receio, né? Com receio das próprias reações. Claro. Tem mais alguma pergunta, queridos? Acho que já chegamos ao fim, né? Ricardo, foi ótimo, foi excelente, um dos melhores encontros que a gente teve aqui, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação, né? A gente vai disponibilizar logo, né, a gravação para você também ver e tudo, e, né, as pessoas também que souberam, né, terão oportunidade de ver de novo no YouTube. E, inclusive, todos os inscritos também no Fórum das Letras, que não são poucos. Então, isso gratifica muito a gente, viu? Uma boa conversa como essa, né? E que se eterniza aí através do YouTube. Né? Foi ótimo, eu que agradeço muito, foi realmente muito bom mesmo, né? Gostaria de dizer que eu tenho plena consciência de que algumas coisas eu não respondi, não é? Foi de propósito, realmente, mas ao tudo que eu respondi, realmente achei muito bom, agradeço muito mesmo, novamente, e realmente foi bem interessante mesmo, né? Assim, foi bem bacana. Os teóricos agora
os teóricos agora que estão fazendo seus trabalhos, suas teses, suas dissertações, terão que assistir a este vídeo, né? Com certeza. Terão que considerar e várias sabe o que tem me agradado mais, né, nessa forma de, mais do que todos os eventos que eu já fiz, isso da gente ler antes, né, da gente ter a oportunidade de ler antes um trecho, porque ficou muito arroz de festa, né, os eventos, assim, né, as pessoas não leem, vão lá porque ouviram falar do autor, mas não leem as obras, né? Então, eu tenho gostado muito desse exercício, assim, de ler junto, de discutir com o autor depois de ter lido um trecho, né? Mas foi muito excelente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E foi boa ótimo. Noite a todos os alunos que participaram. Até a próxima semana.